Boa tarde para todos. Eu gostaria de agradecer aqui a presença de todo mundo, o pessoal que está ajudando a gente aqui no dia de campo também. E essa estação aqui nós vamos apresentar alguns resultados em função da demanda que geralmente os produtores cobram mesmo da fundação. O que é? Nós lá no Procafé a gente faz um punhado de experimento com as empresas parceiras. E a gente vê que está cheio de tecnologia nova, de produto novo que a gente não conhece e está precisando conhecer mais. Então o que nós fizemos nosso propósito junto com as empresas? O que são os resultados que estão conseguindo ter algum resultado positivo? A gente vai trazer agora para os dias de campo e vai tentar apresentar, mesmo que sejam resultados preliminares, mas a gente vai estar sempre atualizando. Então aqui a gente vai ter 8 experimentos, que eu vou falar só a mensagem do que pesquisou, o que é e o que está dando de resultado. São todos os pesquisadores do Procafé que estão envolvidos. Como que são feitos esses experimentos, pessoal? É a parceria nossa com a empresa interessada, a empresa chega lá e fala, eu tenho esse produto que é bom para fazer isso. Então a gente pega, vai lá, diversos tratamentos com diversas doses, vamos avaliar o crescimento, vamos avaliar isso e chegar a conseguir medir esses ganhos que esse produto pode dar. Ele desenvolve, é uma metodologia específica e todas as aplicações, avaliações são feitas por nós. Lá, pessoal da pesquisa, vazão controlada, dose controlada, tudo certinho conforme recomendação. Qual que é a vantagem dessa parceria que a gente vê? A metodologia, a equipe é especializada e garante que os resultados sejam confiáveis. Não existe possibilidade de indução de manipulação de resultado e é um modelo de parceria que consegue fazer o que a gente está pesquisando chegar já e o pessoal já está sabendo o que está entrando no mercado. Protege o produtor também de possíveis enganações, ou seja, a gente não vai falar mal dos outros, mas a gente vai falar bem do que está sendo bom. A primeira tecnologia é um produto que a gente ficou com a pulga atrás da orelha lá com a empresa Microbiol. Chegou um pessoal lá e falou assim, ó, eu tenho aqui um substrato que alimenta micro-organismos do conteúdo ruminal de vaca. É o que? É uma caixa d'água oxigenada lá que ele... Não é oxigenado não. Ele põe o inóculo do micro-organismo do rumen e ele vende o que? Ele não vende aquele micro-organismo, ele vende o substrato que alimenta e mantém multiplicando. E aplica 300 litros por hectare desse produto, que chama microgel. E qual que é o objetivo dele? Avaliar o efeito do microgel na dinâmica do fósforo do solo. O que a gente queria ver? Vamos pegar uma área que aplicou muitos supercípios antigamente, está com o fósforo baixo, e aplicar esse microgel e ver se sobe o fósforo. E dispensa ter que aplicar super simples. E também vamos fazer o seguinte, vamos pôr doses crescentes de super simples com e sem esse microgel. Desde 2012, na hora que aplicou em outubro, nas suas primeiras avaliações de fevereiro, o fósforo, na onde aplicou super simples e pôs o microgel, estava praticamente o dobro. Aí a gente começou a falar, opa, alguma coisa tem, esse produto tem um efeito de interação sim. E desde 2012 para cá, todos os anos, os teores de fósforo no solo, olha aqui, ó, sem microgel, outubro é antes da aplicação do microgel, logo antes de aplicar o microgel a gente faz uma análise de solo, aplica o microgel e retira de novo, lá em junho de 2014. E a gente viu, ó, sem microgel, 10.8, 16, 5.2 e 10. A mensagem que a gente tem desse produto, do microgel, é o seguinte: somente onde a gente colocou super simples. Aonde não colocou super simples, a dose de fósforo, o teor de fósforo no solo estava igual. Ou seja, o microgel está tendo um bom efeito para reduzir a fixação do fósforo do super simples. Se você aplicou o super simples e aplica o microgel, ele mantém maior disponibilidade de fósforo e às vezes você pode passar mais anos sem ter que recolocar o super simples na área. Esse segundo é junto com a Stoller, é um biorregulador, é o Stimulate, muitos produtores já conhecem, foi instalado aqui em Boa Esperança em 2013 e a gente está avaliando foliares com Stimulate em diferentes combinações após a poda. A poda foi feita em agosto de 2013, iniciadas as aplicações no primeiro ano que a lavoura só vegeta e no segundo ano onde a lavoura começa a produzir. Via de regra a gente está vendo o seguinte, testemunha é o que? É uma lavoura convencional normal, só que sem o Stimulate, os tratamentos. E os tratamentos que recebem Stimulate estão com um ganho aqui no que? No número de nós formados após a poda. Agora esse ano a gente vai colher a lavoura e vai ver se vai refletir em produção. Considerações, o Stimulate apresenta tendência de incremento no número de nós formados. E é muito importante as observações visuais que a gente vê no experimento. E a gente viu o seguinte, aspecto de maior influência principalmente na fase inicial de brotação. Ou seja, você podou a lavoura. Naquela fase inicial que ela começa a vegetar, aonde aplicou o Stimulate foi aonde a gente conseguiu detectar, o Alisson no caso, falou, opa, tá dando diferença ali nos tratamentos do Stimulate. Com o tempo, a hora que cresce aquele ramo fica comprido, é difícil ver uma diferença ali. No começo foi mais visual.
Esse produto aqui é uma parceria com a Microquímica, também é um bioestimulante, o nome dele é Vorax. Mesma coisa, a lavoura foi podada em 2013, ali entre agosto e setembro, e fez o quê? 3 aplicações de Vorax entre 2013 e 14, e entre 14 e 15 agora, mais 3 aplicações de Vorax. Também, mesmo mecanismo de ação dele, ele regula o quê? São os hormônios de crescimento da planta. Resultados. Em resumo, o seguinte, pessoal, a gente está tendo uma diferença significativa para 3 aplicações do Vorax. Aqui em setembro de 2014, nós conseguimos pegar, mais no final do crescimento aqui, de 11,4 nós para 11,9, o comprimento de ramos maior e o número de nós com flores também em torno de 9,7 para 10,8, então de um nó a mais com flores nesse ramo. Então a gente está observando esse produto e está vendo que o Vorax demonstra essa tendência também de incremento no desenvolvimento de ramos após a poda. Em outra linha, pessoal, na parte de fertilizantes, a gente tem experimentos aqui, eu vou mostrar com a Eringer, com a Produquímica e com a Fertipar, aqui em Boa Esperança. Esse da Eringer aqui, ele está testando o que? O FH Nitromais. O que que é? Ele é uma ureia que ela é revestida, os grãos da ureia, com um inibidor de perdas, os quais são fontes de boro e cobre. Esse experimento foi iniciado em 2012, em janeiro, e são 2 ensaios. A gente faz 3 doses de ureia comparado com as mesmas 3 doses do FH Nitromais. E o outro, a gente pega uma dose somente da ureia, faz ela dividida em aplicação uma vez só, aquela dose total, divide em 2 vezes ou em 3 parcelamentos. Os dois, para ver se pode reduzir o número de parcelamento. A produtividade em sacos por hectare, para esse experimento, não vamos comparar um experimento com outro, produtividade, porque cada lavoura é uma lavoura. Vamos comparar os tratamentos. A ureia está aqui em torno de 11,7 e o FH Nitromais 21,6. Para essa lavoura aqui, teve um incremento muito bom. E a gente viu que o Alisson mostra muito, falando, André, eu vejo que esse incremento principalmente em função da seca. Porque quando a gente aplicou a dose lá da ureia, a gente viu que a gente pegou uns veranicos sem chuva, que não tinha água para a planta beber, e esse FH Nitromais conseguiu melhorar esse aproveitamento em função desse período de veranico. Um outro experimento também é o que? É junto com a Fertipar, é o nitrogênio, no caso a ureia, só que ela é revestida com um aditivo que chama NBPT, que ele é diferente, ele faz o quê? Quando a gente joga a ureia no chão e não chove, a chuva some, tem um micro-organismo chamado urease, que quebra a ureia, dissolve ela, mas ela não entra no chão. E dá aquele cheiro de amônia, perdendo ali na lavoura. Aí é onde a gente tem a perda por volatilização. Esse experimento está desde 2007. Eu comecei na época que eu fiz um experimento em casa de vegetação, com diferentes doses e parcelamentos. E naquela época deu um incremento com o inibidor de urease. Olha essa foto, até as cores da muda estavam diferentes. Esse experimento ficou muito bom. Deu em torno de 20% a mais de aproveitamento do nitrogênio, pela presença do NBPT. Desde 2007 nós iniciamos um experimento aqui, na fazenda experimental. E as últimas produções têm uma tendência de produtividade maior, mas muito pouca, não é tanto. Mas porém, todo ano, desde 2012, os teores foliares, onde tem super-N, estão superiores. Ou seja, a mensagem que o super-N também consegue reduzir a perda por volatilização. E a tomada de decisão de usar ou não vai principalmente em função do tempo de você, como você consegue acertar a época de aplicação. Por exemplo, tem gente que demora 2 semanas, 1 semana, e se a ocorrência de chuva falar assim, ó, tá muito incerto a chuva. Se você tiver essa dificuldade, ele vai dar para você em torno de 7 a 13 dias no campo, sem acontecer a perda esperando a chuva, comparado com a ureia. Quem acerta rapidinho, a ureia às vezes pode fazer até o mesmo efeito, mas é difícil acertar. Então é uma ferramenta que pode até, eu costumo até reduzir um pouquinho a dose quando eu ponho super-N para compensar o preço. Esse daqui com a Produquímica é diferente. Ele não faz uma proteção até a chuva acontecer. Ele é um revestimento da ureia. Pode chover direto, que ele vai fazer o quê? Ele permite uma liberação controlada, ou seja, vai saindo pouquinho em pouquinho o nutriente. É o Polyblend, é o revestimento do fertilizante que proporciona a liberação controlada de seus nutrientes. O objetivo desse trabalho foi o seguinte: tem a testemunha sem adubação, tem adubação convencional com 50% e 100% da dose aqui, 25,0025 normal, e o Polyblend na mesma equivalência de dose, na mesma consideração de dosagem por hectare, porém aplicado uma vez só.
Não dividiu ele que nem fez com os tratamentos convencionais. Aplicou tudo uma vez só ali no começo das águas. E via de regra, as médias desde 2011 até 2014 de produção, esses anos aqui foram maiores. Mas na média dos últimos 4 anos, está aqui, ó, 32 para adubação convencional e 34 para o polyblend. Conclusões, que essa tecnologia permite sim que a gente coloque ele em uma aplicação só. O cuidado que a gente está vendo na prática aqui, que às vezes num ano que você coloca ele muito cedo e a chuva estende até maio, junho, pode acontecer no finalzinho e faltar um pouquinho de nitrogênio, dependendo da quantidade que você colocou. Aí você vai ter que fazer um adicional ali de ureia no finalzinho. Mas, via de regra, tempo normal, parando a chuva na época certa, ele permite você fazer uma aplicação sim. Agora é o seguinte, a gente não está falando nada de reduzir a dose dele por aplicar uma vez só e liberar controlado. Então estou falando, pode aplicar uma vez, em um parcelamento só. Esse experimento próximo, a gente sai da linha de nutrição e vai para a parte de herbicida. Junto com a Nortox foi lá com a gente, queria testar o quê? Principalmente aqui, um herbicida que ela está desenvolvendo, não tem nome comercial ainda. É glifosato e clorimuron num produto só. Então a gente montou lá, tem a testemunha sem herbicida, glifosato somente, normal, que a gente faz, o glifosato Transorb, que é mais forte, e aqui a gente aplicou o quê? Uma dose alta de glifosato com o diuron, 3 litros de diuron mais 3 de glifosato. No outro tratamento, esse herbicida que é misturado glifosato e clorimuron, 1,5 litro, mais um espalhante, e um outro que mistura glifosato, clorimuron e diuron, porém dose de 1,5 litro apenas, comparado com esse aqui que foi 3 litros de diuron. Qual que é a mensagem que a gente está tendo? No início, todos eles começam a secar normalmente. 57 dias após a aplicação, aonde testemunha estava aquele matão. O glifosato, o mato já estava retornando bem, já estava bem denso. Assim como o Transorb. E nesses tratamentos aqui, ó, a gente viu que aonde pôs 3 litros por hectare de diuron, estava praticamente no limpo. Esse aqui o Lucas participou bastante, junto com o Thiago, o Gabriel, o André. E praticamente no limpo, aonde pôs, em vez do diuron, glifosato e clorimuron, também tinha uma sementeira pequena e poucas plantas daninhas. Então, se a gente pegar as fotos aqui, 64 dias após a aplicação, sem controle mistura tudo. Grama fina, folha larga, aonde aplica o glifosato lá atrás, o mato já estava voltando assim, ó. Mais plantas de difícil controle. O diuron, a gente viu que é tipo um gol. Ele limpa e dá um residual muito forte, mas a gente tem um pouco de medo por causa de ser 3 litros por hectare e poder intoxicar a lavourinha nova. Ele tem esse risco. Vamos continuar avaliando as plantas para ver se a planta vai absorver esse residual dele que fica no solo. O medo é a planta absorver o que fica no solo, além do que pode encostar na planta. Mas vamos continuar avaliando. E a mensagem boa que a gente viu é o seguinte, o glifosato clorimuron, ele deu uma limpa geral, muito boa, sobrou algumas plantas resistentes, a corda de viola pequenininha, não sobra uma, ela torra todas, e deu o que? Além de pegar mais plantas daninhas, também deu um residual melhor do que somente o glifosato. Aqui. E melhor também do que o Transorb. E o principal dele, do clorimuron, mesmo antes de sair esse produto comercial que vem misturado, a gente tem o clorimuron e é barato ele. Ou seja, ele permite a gente ficar uma janela maior, sem planta daninha, dando esse residual ali. E por último, pessoal, esse daqui é um experimento que o Rodrigo está conduzindo, junto com o Gabriel, com o pessoal lá, que é o seguinte, tem uma empresa lá em Varginha que ela produz lonas, e ela queria testar essa lona para cultivar café em mulch, que nem faz com alface. Qual que foi o experimento? Chegou lá e falou, ó, tem a lona preta e prata, e a preta e branca, e além o café normal, sem lona, sem irrigação, sem nada, e com a lona testando lâminas diferentes de irrigação. O experimento está em fase inicial, começando. A aplicação da lona foi feita em 2013, em maio. Nesse experimento lá de Varginha, o Rodrigo, lá o pessoal, a gente já viu o seguinte, que no desenvolvimento das plantas, ó, isso aqui é o que? É o diâmetro da copa da planta e o comprimento dos ramos. A lona preto e branca proporcionou um desenvolvimento bem superior das plantas. Você chega lá no campo, você vê que as plantas estão bem mais desenvolvidas. Esse daqui é uma área de um produtor que um ano antes ele fez em algumas partes da lavoura, durante o plantio. E observou que principalmente em função desses anos de seca, aonde teve a lona no solo, ela proporcionou o quê? Uma maior retenção de umidade, além de não ter precisado fazer controle do mato nessa área.
Ou seja, a mensagem que a gente tem é uma tecnologia nova, é difícil de aplicar essa lona, por enquanto a gente não tem máquinas específicas, já tem uma máquina que espicha a lona, mas não tem ainda uma máquina que vem furando e plantando o café que nem tem faz para outras plantas. Mas que, principalmente em anos de seca, ela acumula umidade aqui, não deixa perder a umidade e proporciona que o café desenvolva como se tivesse uma chuva melhor. Tipo, seria uma irrigação. A adubação aí é irrigado, né? Duas coisas. Aqui a dificuldade no início era com a adubação. E lá no Procafé que a gente fez, no buraquinho lá, o Rodrigo pode até falar melhor. No primeiro ano, o que a gente fez? A gente diluiu o produto no aplicador de drenche, injetou lá no buraquinho e aplicou. Algumas